Bom dia! E hoje é dia de volta do Popcorner. A gente tem o fim de Sex Education? Sim. E o que fazer em caso de luto extremo pelo fim da série? Temos bilionário em estúdio de jogo? Tem essa história aí meio sem pé nem cabeça do Elon Musk entrando armado nas gravações de jogo. E vazamento da Microsoft? Tem? Sim. Separamos as partes mais interessantes do vazamento e ainda desmentimos grande parte do que está sendo dito como verdade por aí. Ainda não conhece o Meio? Se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho, curte e comente. O Meio é também uma newsletter e você pode ter todas as notícias fresquinhas do dia logo de manhã para não sair falando bobeira por aí. Eu sou Bruna Bufara. E eu sou a voz da razão e da piada, a Nath. Faça-me um favor, pegue a sua pipoquinha e bem-vindo ao Popcorn. De novo, a Microsoft é a própria culpada pelo seu vazamento de dados. Gente, sério, que tristeza. E assim, de novo, por conta do processo da FTC contra a Microsoft. Dessa vez, a Microsoft forneceu ao tribunal um link na nuvem, entre aspas, seguro, para que o tribunal fizesse o upload das provas. Mas, claro, as provas teriam que estar redacted, editadas, censuradas. Esse aqui é o documento expeditado justamente pela juíza do caso, a Jacqueline, e aqui a gente consegue ver exatamente na linha 15 aqui, ó. Acompanha comigo, tá bom? As redactions set forth in the court's order, ou seja, as provas teriam que estar editadas, censuradas. De novo, a Microsoft aí não fez isso. Não, as provas estavam limpinhas, com acesso fácil ao público, e o tribunal falou até que a versão das provas fornecidas continha informações não públicas. Sério, Microsoft? Se tu não se atenta a isso, ninguém nem ia saber, né? Ninguém nem ia perceber. Ninguém ia perceber. E é mais um vazamento, e é mais uma tristeza pra Microsoft, né, gente? Que tá tendo aí um ano tenebroso. Já não basta, tá passando aí por esse processo, que é barra, né? Que é o processo pra conseguir comprar a Activision Blizzard. Mas assim, tá tendo todos os seus planos e estratégias jogados pelo ralo por conta de erros durante o processo, né? Então, assim, o Phil Spencer, ele até tá comentando aqui dessa tristeza que ele sente justamente porque é todo o trabalho da equipe dele indo embora. Então, o que ele fala é bem isso, ó. A gente vai lançar os planos reais da nossa empresa quando a gente estiver pronto. Porque o que tá acontecendo? Esses vazamentos são e-mails velhos, são documentos antigos e principalmente por ter vazado, eles vão ter que trocar as estratégias. Então, mesmo que o que a gente está falando aqui, mesmo que esses vazamentos, mesmo que eles continuem iguais, mesmo que o hardware continue igual, o software continue igual, eles vão ter que mudar algumas estratégias, tá? Mas vamos lá. Esses vazamentos de documentos de anos atrás, eles servem pra gente ter uma ideia do clima da indústria, porque é interno, são vazamentos de e-mails internos. Algumas coisas são engraçadas, como a reação do Phil Spencer ao lançamento do PlayStation 5, tá? Porque isso aqui é engraçado, ele tem certeza que o PlayStation 5, desculpa, é muito pior do que o Xbox. Então ele escreveu um e-mail assim, falando tipo, não, eu tô super confiante com o nosso lançamento, galera, a gente vai arrasar. Então essas coisas são engraçadas, são um documento interno. Mas tem vazamento de e-mails e estratégias que não eram para serem públicos, não eram para nunca vir a público. Pois é, e como você disse, vale lembrar que nesse bolo aí tem documento de 2020, 2021, né? Então um monte de plano deve ter mudado de lá pra cá. Sim, e se não mudou, provavelmente vai ter que mudar. E é por isso mesmo que eu tô aqui pra te falar sobre esses documentos, pra gente saber o que teve de interessante, os jogos possíveis a saírem ou a serem anunciados num futuro próximo, ou até o próximo update no controle do Xbox. Então vamos lá. Vazamentos são tristes? São tristes. Acontece, mas são tristes. Então vamos começar aí com a aparente sede gigantesca da Microsoft de se tornar um monopólio gigante do mundo dos jogos. Pois é, a gente já tinha percebido isso ao longo das aquisições do passado, mas vamos para esse documento vazado aqui de 2020. Primeiro, atenção ao assunto do e-mail, tá? Pensamento aleatório. Isso também é importante, tá? Vamos lá.
É uma fala do Phil Spencer, CEO do Xbox, falando que queria comprar a Nintendo. Pois é, e ele fala assim, ó, infelizmente, ou felizmente para a Nintendo, a situação é que a Nintendo está sentada em uma enorme pilha de dinheiro. Pois é, essa situação é bem feliz para a Nintendo, né? Tristíssima, porque o Xbox não ia poder fazer essa aquisição, mas tudo bem. Vamos lá, essa deve ser a fala da década, palmas para a Nintendo. E assim, de lá pra cá, a situação pra vermelhinha só melhorou, tá? Inclusive por conta do filme do Mario. Caso você não lembre, alguns episódios a gente falou sobre como o filme foi incrivelmente lucrativo para a Nintendo e ajudou a empresa, inclusive, a bater o seu recorde de lucro, né? Pois é, então vamos lá. Atenção aqui também para a data do e-mail, tá? O e-mail aqui, ó, de 2020. Então vamos lá. O último trimestre da Nintendo mais lucrativo que o primeiro de 2023 foi o... Te dou uma chance pra acertar. O primeiro trimestre de 2020, o ano desse e-mail aqui, quando já estávamos sentados numa enorme pilha de dinheiro. Bom, pena pro Phil, que fica cada dia mais longe do sonho da compra da Nintendo. Mas vamos lá, porque isso foi em 2020 e a Microsoft já tinha feito uma compra bilionária há alguns anos antes. Pois é, em 2014, aí, vou fazer uma timeline de todas as compras, tá? O que a gente mais teve de revelado é que a Nintendo queria comprar não só a Nintendo, como a Valve. Mas isso é documento de especulação, é documento literalmente chamado, aqui ó, pensamento aleatório. É uma especulação, uma especulação de uma empresa. Vamos ver quanto que isso vai custar, vamos ver se eles estariam interessados em vender, vamos ver o que vai acontecer. Mas tá, vamos lá então aí para uma viagem nostálgica de todas as aquisições da Microsoft, tá? Em 2014, a Microsoft comprou a Mojang Studios, desenvolvedora do Minecraft, por 2,5 bilhões de dólares. Em 2020, a compra que saiu foi da Bethesda, por 8,1 bilhões de dólares. A Microsoft tem muito dinheiro. Em 2022, a Activision Blizzard, numa compra de gigantes, 68,7 bilhões de dólares. Essa compra da Activision Blizzard é o motivo por trás do processo da FTC, tá? Porque é todo motivo aí de entender se a Microsoft vai configurar um monopólio. E também é um motivo da gente ter tanto vazamento de dados da Microsoft, né? Porque aparentemente eles não sabem como fazer uma censura de documento. Verdade, quem lembra que o último motivo de ter aí vazado dados é porque aparentemente eles tinham ali censurado os documentos com uma Sharpie, o que aparece quando você faz o xerox do documento físico. Enfim, que bom, né? Que o processo continue. Vamos lá. Bom, além da ideia de comprar a Nintendo e outras empresas, alguns jogos ainda não anunciados estavam no documento de 2020 da ZeniMax Media, que é a empresa mãe da Bethesda e da ID Software. Isso em 2020. Então isso aí foi antes deles serem comprados pela Microsoft, tá? Olha só o que a gente tem aqui, tá? A gente tem remasterização de Oblivion, Doom Year Zero com 2 DLCs, remasterização de Fallout 3, sequência para Ghostwire Tokyo, Dishonored 3. Antes de se empolgar, isso de 2020, a Microsoft comprou a ZeniMax em março de 2021. Muito pode ter mudado e muito mudou. Jogos podem ter sido cancelados. E se a gente olhar bem aqui, a gente consegue até ver aqui, ó, que o que já estava programado para sair em 2021 era Starfield. Deixa eu grifar que fica mais bonito aqui, ó. Starfield já estava programado para 2021. Tinha até a previsão aqui, ó, de quanto já ia render as vendas do Starfield pro ano fiscal de 2021, 2022, 2023, 2024. Atrasou muito, porque, né, Starfield lançou aqui, ó, 2023. Pois é, já era pra ter DLC em 2022. Bom, Starfield foi apresentado pela primeira vez na falecida E3 em 2018. Mas vamos voltar aqui pra coisas mais interessantes, tá? Na rinha de jogos, foi vazada aí a lista para incorporar jogos na Game Pass. E é aqui que fica uma delícia acompanhar o vazamento, tá? Isso aqui dá gosto de acompanhar. Essa lista toda aqui, dá pra você parar, pausar aí o vídeo, dar zoom e ver cada tabulazinha que tá aí, porque vale a pena. Essa lista de maio de 22 dividia o título entre jogos mais populares, como Star Wars Jedi Survivor, tá? E Star Wars Jedi Survivor tava aqui, ó,
com um valor estimado de mais de 300 milhões de dólares, tá? E a gente tem outros jogos, menos prioritários, jogos mais baratos, jogos ali de 5 milhões, 10 milhões. O que a gente tem nessa última lista aqui? Triste, valendo apenas umas 5 milinha. Pois é, quem tá aqui? Baldur's Gate 3. Sim, nesse e-mail vazado, Phil Spencer desdenha do sucesso estrondoso que é agora Baldur's Gate 3, né? Mas ele não sabia na época. E ele chama o lançamento de... RPG de PC do Stadia, como se fosse um lançamento aí, ó. Pop. Como dizia o meme, né? Perceba a petulância do cavalo. Eu amo quanto quem não jogou Divinity Original Sin 2 subestimava a Larian com Baldur's Gate 3, sabe? Dá um gostinho como jogadora, tá? E assim, realmente, Second Run não quer dizer que eles estão desdenhando aí do desenvolvimento do jogo, tá? Então, eles só desdenham, no caso, porque eles chamam que é um lançamento do Stadia, tá? Porque ele lançou, de fato, no Stadia. Porque Baldur's Gate teve aí um lançamento perturbador, ele lançou previamente para alguns jogadores, e aí depois disso eles melhoraram muito o jogo pra fazer o lançamento oficial esse ano. Mas vamos lá. Realmente, não era um sucesso esperado entre todo mundo, tá? Mas um sucesso talvez de gênero. E a gente não tem como estimar o público antes do lançamento, né? Mas assim que lançou, mais de 870 mil pessoas jogavam Baldur's Gate 3 na Steam ao mesmo tempo. E até o diretor de publicação da Larian Studios, tá? Ele respondeu esse vazamento, ele respondeu esse exato e-mail falando: olha só, todos os outros também. Mesma coisa aconteceu com Divinity Original Sin 2. Vem com o gênero e com a maneira como abordamos e executamos algumas coisas. Não existe algum dado que poderia ter dito a alguém como o BG3, Baldur's Gate 3, iria performar. A gente só precisava dar um enorme e assustador pulo. E, gente, isso custa muito dinheiro, principalmente na indústria do jogo. Se você erra, não tem muito o que fazer. Então, não à toa, eles fizeram aquele pré-lançamento alguns anos atrás para relançar o jogo esse ano oficialmente, com todas as mudanças que os jogadores que estavam jogando, que são vidrados nesse gênero, eu também sou, pra entender o que estava precisando de melhoria. E, gente, isso tudo só aconteceu, inclusive, porque com o atraso de Starfield, tá? Esse vazamento, todo esse vazamento dessa lista, com o atraso de Starfield, com o atraso de Redfall, a Microsoft estaria sem nenhum anúncio próprio por mais de um ano, decepcionando todos os seus jogadores. E vamos lá, voltando na lista, tá? Aqui a gente vê na lista, do lado do Lego Star Wars, um dado bem importante, tá? Uma informação bem importante, tá? A gente tem aqui Lego Star Wars, do Skywalker Saga, beleza? Além dos 35 milhões que eles iam pagar, imagina, eles iam pagar 35 milhões pra ter Lego Star Wars no Game Pass, tá? E eles iam pagar 5 milhões pra Baldur's Gate 3. É a revisão que isso deve ter tido depois do lançamento, né? Mas é isso que eu tô falando. Esses vazamentos servem pra gente ter uma ideia do clima da indústria na época que esses vazamentos saíram. Então, assim, de lá pra cá, muito mudou. Eles entendem hoje o gigante sucesso que é o Baldur's Gate 3, entendeu? Tudo isso é renegociado, eles conversam com as pessoas antes de fazer esses negócios também, né? Então não é como se, não, tá aqui na lista, isso aqui é verdade, pronto, acabou. Mas, o que é importante que tá aqui nesse dado, que eu aumentei no zoom em 1000%, é isso aqui, ó. Tem uma anotação de Negative Crunch Culture Press. O que é isso? Bom, que a indústria, aparentemente, anda se importando com os comentários negativos em torno da cultura de crunch para finalizar os jogos. Não necessariamente se importando com as vidas humanas e direitos trabalhistas, óbvio que não, mas sim com os comentários negativos da imprensa. Que maravilha, hein? Agora, tá, a gente falou bastante aí de vazamento de jogo e hardware. O que a gente tem sobre hardware nesses documentos? Vamos lá, minha jovem Padawan, porque essa parte é agora. Vamos lá, o que a gente teve? A gente teve vazamento dos updates do controle do Xbox, que parecem maravilhosos, tá? Parecem, porque também podem não ser aí tudo isso, tá? No final. Vamos lá, primeiro a gente tem aí o nominho dele, né? Fofinho, Sabil. Achei fofo. Mas tá, vamos lá.
Falando de hardware, vamos pro controle. Dentre as melhores mudanças, a gente tem aí essas perspectivas de melhorias do controle, né? E o que eles estão apontando aqui, dentro das melhorias do controle, é uma perspectiva de conexão direta com a nuvem, Bluetooth 5.2, uma conexão Xbox Wireless 2. Essa mudança também aqui no visual do controle, eu achei bem bonitinho. Achei que ficou uma mistura aí do controle do Stadia, parece um pouco com o controle do Switch. Achei bom, porque o controle do Switch tem uma pega muito boa. Eu achei boas essas melhorias do controle também. Eles falam aqui, ó, da mesma ergonomia, então ele tem a mesma ergonomia que os controles anteriores, né? Então é o mesmo layout, até porque isso confundiria muito os jogadores, não tem como dentro de uma linha você trocar a ergonomia, né, toda. Mas gostei, tá bonito. Não tá muito claro aqui, ó, se o que a gente vai ter vai ser a trocadinha do joystick, tá vendo dessa borrachinha? Não tá muito claro se isso vai ser do controle normal, do Saddle, ou se vai continuar sendo uma coisa exclusiva dos controles de Elite. Mas é isso aí que a gente tem de vazamento. O que mais a gente tem? O vazamento do refresh do Xbox Series S, tá marcado para lançar em 2024, segundo aí os documentos. Ele também veio com algumas novidades, principalmente do formato que deixou de ser box. Mas tudo bem, e é totalmente digital. Esse projeto está sendo apelidado de Brooklyn. Isso é projeto, tá? Mas vamos lá. Ele é 4K, ele tem menos uso de energia, novo design, USB-C, um USB-C na frente, tá. Quanto a isso, a gente vai ver o que é realidade ou não, tá? O que vai mudar ou não. Mas vamos lá. A gente sente de novo, tá, por toda a equipe da Microsoft, porque assim, isso aqui vazou também. Isso aqui é a estratégia de lançamento de todos os hardwares deles. Então eles estavam planejando aqui lançar o Saddle em junho de 2024. Eles estavam planejando lançar aqui uma versão do Brooklyn com 2 TB em novembro de 2025. Então toda essa... Ai, gente, essa estratégia aqui de lançamento, isso vai ter que mudar, porque agora a indústria toda sabe o que eles estão pensando, né? Então é triste, eles vão ter que repensar as estratégias, eles vão ter que repensar tudo que saiu. Triste, mas enfim, a gente fica também animado, porque parece que tem muita coisa boa por aí. Hora do futuro distópico. Pois é, se você jogou Cyberpunk 2077, algum tempo depois do lançamento, você deve ter adorado. Vamos lá, se você adorou, Phantom Liberty lança já nessa terça-feira, dia 26, com mais uma linha de história para você se livrar do relic que tem na sua cabeça, né, na cabeça da Vi. O retorno da Vi com a ajuda de Johnny em mais uma missão com ninguém mais, ninguém menos que o incrível Idris Elba. Olha, promete aventuras maravilhosas, aquele gostinho de quero mais. Até porque se você chorou nos finais, você ficou triste, que o jogo tinha tanto bug, mas uma história riquíssima em humanidade, Phantom Liberty é pra tapar bem esse buraco. É tudo que Cyberpunk nasceu pra ser. Numa DLC, claro, né? Porque alguns anos depois do lançamento, também. Mas um dia a gente para de falar sobre isso. Um dia a gente para de falar exatamente sobre isso aqui. Tudo bem, já acontece, eles se redimiram. Eu acho que eles se redimiram, tá? Então, eu sou uma grande fã desse jogo, porque eu adorei a história, então... eu assim, acho que tudo bem. Passa um paninho hoje em dia? Passa. Teve muito crunch? Teve, mas é que foi horrível lançar. É melhor fazer igual no Starfield, entendeu? Atrasa, não tem problema atrasar, não tem problema nenhum. Atrasa o jogo, é melhor, os jogadores ficam mais felizes com o resultado final. Mas vamos lá. E se você jogou 2077 com o background de corporação, ou seja, caso você não tenha muito coração e empatia, que é o meu caso, eu joguei com o background de corporação, há uma chance de você ter passado pelo infame Elon Musk. Sim, pois é, o estúdio teve uma visita surpresa durante as gravações. Eu juro, parece piada. O Elon Musk apareceu armado com uma arma de 200 anos. Cara, sabe, por quê? Ele apareceu armado no estúdio com essa arma, onde a Grimes, sua então mulher, gravava as vozes pra Lizzie Weasley, né, que é uma personagem do jogo que a Grimes fez a voz, que é uma artista pop. Ele teria demandado fazer parte do jogo, numa participação especial, e os funcionários do estúdio teriam deixado, afinal, ele estava com uma arma de 200 anos. Pois é, a Grimes ainda fala aqui, ó, no livro, ai, nossa, os meninos no estúdio estavam suando, e aí o Musk fala, haha, eu falei pra eles que eu estava armado, mas eu não era perigoso. Ai, gente, sério.
Pelo amor de Deus, né? Acho que se você passou dos 13 anos, isso é uma atitude completamente inaceitável. Isso é um dos relatos da biografia do Musk, lançada na semana passada pelo Walter Isaacson. A questão é que Cyberpunk 2077 é sobre um futuro distópico onde as pessoas, como o Musk, têm o total controle sobre o desenvolvimento tecnológico sem qualquer limite. Inclusive, o livro menciona que, nossa, não, esses implantes cibernéticos do jogo são uma versão de ficção científica do que o Musk está fazendo na Neuralink. É muito perto do que eu faço. Isso ele tá comparando ao Relic, tá? Porque o Musk tá aí na Neuralink. E olha só, o Relic é o responsável por completamente destruir a cabeça da Vi, matar ela lentamente. Outra, tá? Uma linha inteira da história aí é do Taxi Delamain, que é um carro automático com inteligência artificial que ele desenvolve problemas de software e a partir disso se torna problemático. Sai do controle e alguns táxis saem inclusive atirando pela cidade. Normal falar que isso é parecido com a tua vida, né? Pois é. Coincidência? Acho que não, né? Coincidência? Acho que não, mas vamos lá, porque olha só, Nath, ao que parece, a CD Projekt Red deixou de fato ele fazer uma participação especial, tão especial que ela é inútil e esquecível. Caso você tenha selecionado o background de corporação no jogo, se você não tem coração nem empatia, tudo bem, tem um NPC que até aparece um pouco como o Musk nas primeiras cenas do jogo. Sim, naquela primeira cena, se você tá ali vomitando na frente do espelho, tem esse NPC que tá ali dentro do banheiro. Você pode ignorar ele, ou perguntar o que ele tá fazendo, o que ele tá encarando, e você pode perguntar várias vezes e ele fica quieto. E é isso. Justo, né? Eu acho justo pra alguém que apareceu sem ser convidado e armado no meio de uma gravação. Não merecia nem isso, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê, né? É o fim. É o fim de Sex Education. Pois é, a amada série adolescente da Netflix que conta as piores partes da adolescência chegou à 4ª e a última temporada. Otis, Maeve, Amy, Adam e o Eric cresceram, gente. Pois é. Talvez até um pouco demais mesmo, porque fica difícil falar que o Nkutigawa, com 30 anos, que vai interpretar o 15º Doctor, ainda é um adolescente. Começa a não colar, né? Vamos lá, toda série adolescente tem esse triste problema, tá? Que é o problema do fim da adolescência. Porque o pico da adolescência acontece no ensino médio. Saindo dali e entrando na faculdade, a adolescência começa a se aquietar. Não acaba, mas começa a se aquietar. Toda série adolescente tem esse mesmo problema de timing, quando os personagens saem da escola. Porque fica de fato mais difícil encontrar uma narrativa amarrando todos os personagens em cenários separados. Dá pra funcionar? Dá. Mas olha, Sex Education deu uma sofrida pra chegar lá. A temporada final tem seus vários adeus, conta também sobre o processo de transição de gênero, conta sobre inclusão. E assim, Sex Education teve suas primeiras temporadas focadas numa comédia leve e que de fato ensinava muito conteúdo sexual à audiência, mas era de uma forma muito natural, num roteiro muito bem amarrado. Na 3ª e agora na 4ª temporada, os ensinamentos ficaram tão claros que eles acabam perdendo um pouco a graça, mas não a importância. A série continua sendo uma série adolescente muito acima da média, mas os adolescentes cresceram, e aí a gente não tem muito o que fazer. A não ser, claro, fazer aí qualquer spin-off com a Gillian Anderson, porque ela é completamente incrível. Alô, Netflix! Eu sei que vocês assistem o Popcorn. Fica aí a ideia e o nosso pedido, né? Obrigada, Nath. Mas aí, ó, esse spin-off ficaria em outra temática, não na adolescente, uma temática mais adulta. Mas assim, também porque nossos adolescentes cresceram. E não são mais uma turminha de Moordale. Pois é um processo de luto, mas se você tá querendo saber se vale a pena assistir o fim, isso com certeza. Então pode ir em frente, assiste a última temporada, chora comigo que acabou e tudo bem. E se seu luto ficar muito pesado e você tá ali no Netflix e você fica com um gostinho de quero mais, na própria Netflix tem a adaptação da HQ Heartstopper, pessoal. O que vocês estão perdendo? Pelo amor de Deus, é fenomenal. É riquíssima em drama adolescente, romance, uma viagem de autoconhecimento gostosa e engraçada que trata tudo com muita naturalidade. Sim, é também uma temática LGBTQIA+, é super positiva e a adaptação para TV ficou ótima. Tem vários detalhes da HQ que foram incorporados visualmente, tá? Isso fica, essa adaptação é genial, é maravilhosa, é adorável. E é um retrato de uma adolescência bem atual, com flerte pelo Instagram. E se você quiser também ir aí na busca da HQ, né? São 5 volumes já lançados. O 6º tá a caminho.
Mas por enquanto ainda não tem data de lançamento. Pois é, o sexto, inclusive, será o último, mas a série aí tem um tempão pra seguir em frente, né? Então o luto desse aí vai demorar muito pra vir. Olha, eu amo, indico, e por enquanto, esse deleite tem 2 temporadas que eu recomendo, assim como Sex Education, por inteiro. Com tudo isso de série, jogo, nosso Popcorner fica por aqui. E aí, vocês estavam com saudade? Agora a gente voltou ao ritmo normal e eu vejo vocês domingo que vem, às 11h15. Muito obrigada e até lá!